Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e agora nós vamos falar do Bradescão, o segundo maior banco privado do Brasil, perdendo só para o Itaú, e vem nos números, pelo menos, perdendo também para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vem demonstrando ser uma excelente opção de banco, que não é totalmente privado, mas que está dando um banho em termos de número no Bradesco, no Santander, e ali pau a pau com o Itaú. Vamos ver se o Bradesco se recuperou do problema com a large corporate, que eles chamam, né, com Americanas, se já está recuperado, se está melhorando seus resultados, e tudo isso vai ser falado aqui agora. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, de comentar, gosto ou não gosto do Bradesco, prefiro Itaú, prefiro o Banco do Brasil, o que você quiser comentar, e pede para a gente, pessoal, não esqueça de escrever nos comentários quais empresas vocês querem que a gente analise aqui mesmo, ou então lá no nosso grupo de WhatsApp, na nossa comunidade do Mordomo. Lá a gente também pega seus pedidos, a gente tira dúvidas e ajuda você a investir sempre melhor. Muito bom. Vamos falar aqui do nosso queridão Bradescão. E o Bradesco veio com um resultado bom, eu diria, até, né? Algumas coisas boas, outras coisas ruins, a gente vai falar agora. Receita com prestação de serviço totalizaram 9,1 bilhões, um aumento de 2,9. Aumentou, não é grande coisa, mas aumentou. Então, se a gente vai vendo aqui embaixo que ele tem uma receita melhor, o que é muito bom, mas que não é tão assim ainda, que a gente diz, olha que receita boa, mas melhorou. Quando a gente compara com o segundo trimestre, a gente vê que teve uma melhora significativa no lucro, na receita, no resultado, na margem. A margem piorou um pouquinho, mas a gente tem ali resultados bons de uma forma geral. A receita de 9,1 é maior do que a de 8,7, é maior do que a de 8,8. Então, em todas as comparações, a receita melhorou. A despesa deu uma subidinha, o que é ruim, e resultados de operações de seguro deu uma queda. A gente vai ver que seguro é um negócio muito importante para o Bradesco. Boa parte da receita do Bradesco é de seguros, tá bom? Mas, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, subiu bastante aqui o resultado com seguros, então isso é bom. Vindo para cá, no lucro líquido, o Bradesco registrou um lucro de 4,621 bilhão no terceiro trimestre, ou queda de 11,5 em relação ao mesmo período do ano passado, e veio em linha com o que estava esperando o mercado, que era 4,61. O mercado esperou e cogitou muito bem. Veja, esse pequeno aumento que a gente teve em relação ao segundo trimestre teve uma queda na margem financeira com o cliente, o que é preocupante. A PDD ficou melhor, tá vendo? Porque ele tinha, né, uma PDD maior no último trimestre do que agora, o que é bom. A receita de prestação de serviço também melhorou, despesas operacionais e resultado operacional com seguros piorou um pouquinho e acabou atrapalhando o desempenho. Lucro líquido recorrente, vejam que chegou a ser muito ruim aqui no quarto trimestre. E por que foi ruim no quarto trimestre? Por causa da queridona Large Corporate, que é a nossa querida Americanas, que aí ele lançou aqui um PDD gigantesco e acabou ficando com lucro muito pequeno aqui nesse trimestre. Então, quando chegar o balanço do quarto trimestre, comparar com esse trocinho aqui, você vai falar, nossa, o lucro do Bradesco disparou em relação ao ano passado. Mas, na verdade, só o que aconteceu é que a base é fraca. Quando a base é fraca, a comparação fica toda distorcida. Carteira de crédito, inadimplência, a carteira de crédito do banco praticamente ficou estável com relação ao ano anterior, totalizando 877 bilhões. Então, quase não mexeu, caiu um pouquinho pessoa física em MPE e aumentou bastante aqui em grandes empresas, ficando praticamente estável. Note, a maioria é pessoa física e grandes empresas, e MPE é um pedaço um pouco menor. A maioria de empréstimo é capital de giro, títulos e valores imobiliários, avais e fianças, financiamentos e etc. A inadimplência, aí tem várias inadimplências que eles escolheram. A inadimplência, vou botar aqui, ó. Aqui a inadimplência de 90 dias para cima atingiu 5,6 no trimestre, um aumento de 1,7 percentual em 12 meses. A inadimplência foi mais alta entre pequenas e médias empresas e pessoas físicas, ou seja, esse pedaço aqui de 60% mais ou menos aumentou a inadimplência. Vejam que eles fazem aqui um corte, né, tirando Americanas e colocando Americanas, mas no final das contas o total está aqui, aumentou de 3,9 em setembro para 5,6, o que é um aumento grande de inadimplência, independente de Americanas ou não. Então o pessoal fica só botando culpa na Americana e não é só isso.
Provisão para devedor duvidoso, o Bradesco atingiu uma despesa de 9,2, aumento de 26,4 em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, houve uma redução de 11% em relação ao segundo trimestre, indicando uma melhora na qualidade das safras mais recentes de crédito. Mais uma vez, é uma questão de comparação. Se eu comparar o terceiro com o segundo, caiu. Se eu comparar o terceiro com o ano passado, subiu. Se eu comparar 9 meses, aí ficou bem mais alto, o que é ruim nesse caso, tá bom? Então a gente está vendo aqui que o PDD ainda está alto e bem alto ainda no Bradesco. E o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, que na verdade eu ia chamar de PCLD, provisão para crédito e liquidação duvidosa, ele tá, veja que deu um pico muito grande aqui no quarto trimestre, por quê? Por causa das Americanas, mas que já vem estando alto há bastante tempo, e agora deu até uma caída para 4,2 com esses 9,2 bilhões aqui. Isso é o percentual de PDD em relação à carteira de crédito total, o que é bom. Caiu em relação ao trimestre passado e ainda ficou percentualmente menor, ou seja, emprestou, mas ainda ficou com menos PDD aqui. Margem financeira, a margem financeira do banco, no entanto, apresentou queda de 2,6 em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 15,8 bilhão. Isso é ruim, caiu 2,6 em relação ao mesmo período do ano passado. Esses 15 bilhões é menor do que esse, é menor do que esse. E se a gente for comparar em 9 meses, está mais ou menos igual, mais ou menos parecido, a diferença aqui de 1,3 apenas, então diferença bem pequena. Então ele manteve mais ou menos aí a sua margem financeira. O que mexeu aqui com a sua margem financeira? O mix de produto, principalmente, deu uma queda grande na margem financeira, mas quando a gente fala nos últimos 9 meses, o que caiu mesmo foi o volume médio dessa margem financeira, mas o mix de produto continua atrapalhando aqui. E o retorno, que é muito importante em todas as empresas, mas para banco é importantíssimo, 11,3, valor bem abaixo do Itaú e bem abaixo do Banco do Brasil, representa uma queda de 1,7 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Veja, se a gente for pegar aqui, ó, estava 16, isso aqui é acumulado, né? Caiu para 11. Quando a gente pega aqui, em relação ao trimestral sem o cliente large corporate, caiu de 13 para 11,3, que seria esse 1,7 que a gente está falando. Se a gente botar a Americana na brincadeira, caiu 5,3%. Quando a gente tira, cai um pouquinho menos. Então, note que é um negócio bem complicado a margem do Bradesco estar tão baixa assim. Então, nos primeiros números, na primeira olhada, algumas coisas são boas, principalmente em relação ao último trimestre, mas quando a gente olha lá para trás, em relação a antes da Americanas, está tudo pior. Isso é a realidade do Bradescão hoje. Olhando em números, dividend yield de 6,73, não é ruim, mas está perdendo com certeza para o Banco do Brasil, pelo menos. Preço sobre lucro não está lá tão barato, porque o lucro vem caindo, o preço sobre lucro é a relação entre o preço e o lucro, então o poder de lucro não está legal. Quase no seu valor patrimonial, subiu quase nada, aí 6,86, vai, últimos 12 meses. Se a gente pegar e parar para pensar em relação ao acúmulo ajustado pela inflação, os últimos 5 anos foi bem ruim para o Bradesco, 34% de perda em relação à inflação, e quando a gente vai um pouquinho mais para trás, aí sim ganhamos apenas 11% da inflação. Então não tem sido nos últimos 10 anos, novamente, isso aqui já deve considerar os dividendos recebidos, porque todo o valor lá para trás é ajustado, já deve considerar que você teria ganho isso aqui apenas já corrigido com os dividendos. Quando a gente pega aqui para poder ver o preço sobre lucro, veja que ela está no preço sobre lucro médio. Padrão já esteve maior, já esteve menor, está no preço. Então, em 2022 ela estava muito mais barata porque o seu lucro era maior. Não porque seu preço era muito diferente, porque o seu lucro. Agora o lucro caiu, ficou mais cara. O preço sobre o valor patrimonial já chegou a ser 1,59, agora está abaixo de 1, o que em bancos como Itaú e Bradesco era bem difícil, está abaixo de 1. E o seu lucro, como eu falei, ó, vem caindo. Ó, desde 2015 já vinha caindo, recuperou um pouco em 2019, depois ficou bem baixo em 2021, aí 2022 deu uma subida, 2023 aí ele vem também capengando com o seu lucro. E o seu ROI, e aí sim é um fator que não é legal, o seu ROI vem caindo, que é o retorno do patrimônio líquido, o que é ruim no caso do banco. Tá bom? Crescimento de receita muito bacana, 14,76, muito acima da média, mas o crescimento do lucro negativo significa que o lucro está caindo, ou seja, o banco está conseguindo aumentar a sua carteira de crédito, sua receita, mas não está conseguindo transformar isso em lucro.
Dividend yield médio de 4,13, atual 6,73, ou seja, o dividendo dela está até acima da média. Paga rigorosamente todo mês, se você olhar aqui no Status Invest, ó, todo mês praticamente pinga ali de dividendo do Bradescão, é bem seguro, mais fácil de você saber isso aqui do que os impostos que você vai pagar, com certeza. Sabe que você vai ter dividendos todos os meses e alguns períodos semestralmente falando, ela distribui um dividendo maior, que é um dividendo complementar. Quando a gente fala de comparação, aí é difícil. O Bradesco, aquele botado do BBDC3, ele está mais caro, por exemplo, bem mais caro do que o Banco do Brasil, nem se compara, mas ele é mais barato hoje do que o BPAC, que é o BTG Pactual, é mais barato do que o Santander, está mais caro do que Itaúsa, está mais caro do que o Itaú. Então, nesse caso, ele está caro, não está barato, não. PVPA do Itaú ainda está em 1,58, BPAC 2,72, mas com o olho mesmo é o preço sobre lucro, porque o ROI dividido pelo preço sobre valor patrimonial vai dar o preço sobre lucro. Então, se o ROI, por exemplo, o ROI do Bradesco está baixo, o preço sobre valor patrimonial não está tão alto assim, mas mesmo assim fica ruim. Veja que o Itaú tem um preço sobre valor patrimonial maior, mas o ROI maior, então ele acaba ficando mais barato. Então isso aqui, pessoal, olha muito isso aqui não significa praticamente nada. Significa isso com relação a isso que vai dar isso. E eu já ensinei isso em alguns vídeos aqui para vocês. Dividendo, aí sim, Banco do Brasil dando um banho, Bradesco pagando mais porque caiu muito a cotação e acaba, quando você olha para trás, parecendo que é mais. Vamos ver daqui para frente o dividendo que ele vai pagar. E o maior, com certeza, é o Banco Itaú. E o que mais paga, mais tem margem aqui, aí não vale, porque é uma hold, né? É a Itaúsa, mas se a gente for ver aqui, ó, Banco do Brasil e o BPAC tem uma margem líquida bem bacana. E outros aqui menores também. Base, então, o Banco da Amazônia, margem gigantesca, o ROI também gigantesco. O Banco da Amazônia, ele tem uns números bem interessantes, apesar de ser um banco pequeno, né? Veja que Bradesco, ainda assim, competindo com o Ibovespa, vem perdendo nos últimos 5 anos e ganhando nos últimos 10 anos, de 129 a 96. Mas ele anda bem em linha, com variações mais bruscas, mas bem em linha com o Ibovespa. Veja que é uma correlação bem grande aqui. E aí, quando a gente olha preço e lucro, a gente vai ver que ele subiu aqui bastante a sua cotação, o seu lucro deu uma sambada. Agora, mesmo o seu lucro, quando deu uma sambada aqui, a cotação não acompanhou, e agora ficou estagnada a cotação enquanto o lucro vai caindo, e isso vai fazendo com que o banco fique mais caro. A cotação não cai e o lucro cai. Aqui estava barato, aqui fica mais caro. É isso que a gente está vendo agora. Olhando a cotação aqui para poder finalizar, vou botar aqui o Banco Bradesco. O mercado não gostou muito do resultado, a queda chegou a ser maior e depois deu aqui uma virada, fez um doji aqui, um certo doji aqui. Ontem a gente tinha feito um doji também, e aí a gente tem uma queda de 2,10%, sendo que as médias estão viradas para cima no curto prazo, então isso não é nem ruim. Mas veja que olhando mais para trás aqui, longo prazo, o banco chegou a estar R$20 em outubro de 2022, caiu aqui vertiginosa para R$12, deu uma ensaiada aqui para 12, para R$17 de novo, e agora está caindo de novo. A tendência de mais curto prazo é de aumento, apesar de que o balanço muda tudo. Toda vez que sai um balanço novo, mudam todas as expectativas. É que sai um balanço, aqui sai um balanço. Quando sai balanço, veja que aqui o banco estava numa trajetória até boa. Saiu o balanço ruim, despencou. Daqui caiu para cá uma queda de 6,65 e de lá para cá não se recuperou. Agora que está voltando praticamente para esse preço e já caiu de novo. Então veja como a importância do balanço, as pessoas ficam vendo muito número aí e acabam não dando importância para o número mais importante, que são os resultados, o lucro, a receita, a margem, o ROI, tudo isso é mais importante do que ficar vendo uma notícia aqui, outra ali que saiu do banco, que saiu de algum outro órgão, ou o que vai acontecer se mudar o governo. Isso é importante, mas o mais importante é esperar o resultado, ver o que o banco está falando dele próprio, ver com seus próprios olhos o que você enxergou do balanço, e aí sim tomar as suas conclusões. É fácil notar que o Bradesco não está num momento bom, não é o melhor momento dele, apesar de muita gente acreditar que é o banco que está barato, que apanhou bastante. Santander também apanhou bastante. E o Banco do Brasil, apesar de estar com números muito bons e ter subido muito, talvez seja ainda o banco que está mais barato de todos, apesar da subida, porque o banco continua com números muito bons, seguido do Itaú, que também tem números muito bons ainda. Então me diz,
qual dos bancos você prefere? Prefere Itaú, prefere Santander, prefere Bradesco ou prefere Banco do Brasil? Qual que você investe e o que você acha do Bradesco? Não esquece, se você curtiu esse vídeo, vai lá, curte, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que vão se beneficiar, já se inscreve no canal do seu Mordomo Financeiro e até o nosso próximo vídeo.